E lá você ficou surpreso quando você vê que todo mundo queria investir, né? Isso me surpreendeu. Isso assim. te surpreendeu. Naquele momento lá, é porque não dá pra gente ter percepção, né? Se você tinha um tempo para você poder fazer uma contraproposta, pensar e tudo, mas não tem. Não. Começa assim, o Caíto começou falando, vou investir, tanto. Aí logo em seguida, Carol, putz, eu tô vendo tal coisa com treinamento, tal, educação, eu também vou. E assim, foi quase que... E você tinha que ir processando a oferta de cada um. Eu vou te falar assim, eu acho que se eu chegasse e falasse assim, João, 400 mil por 20%, ele aceitava. Entendi. Se eu falasse 500 mil, ele aceitava. Né? Só que aí eles vão falando, e aí começa aquela coisa, não, mas eu falei, mas não dá, e eu já falava assim, não dá pra gente fazer junto? Eles falaram, não, você vai ter que escolher um da gente, porque a gente acha que cada um, o seu negócio, cada um pode desenvolver sozinho. Eles perceberam que podia escalar de uma forma bacana, que não precisava de capital, então eles não precisavam dividir com ninguém. Né? Todo mundo ali percebeu aquilo. Aí eu falei, bem, uma pena porque eu queria trazer todos vocês. E aí começou. Aí depois que eles falaram, você tem que escolher um mesmo. Eu falei, putz, tá bom, então vou aqui com o meu coração, vou escolher o João. Isso você já tinha em mente, esse viés, antes de... Eu já entrei sabendo quem eu queria. Tá. Né? Todos ali, o nosso negócio, na área de contabilidade, ele serve para todo mundo ali. Né? Então eu falei assim, todos podem ter interesse. Alguns talvez não entendam. Né? Então imagina, talvez eu não tenha oferta de todo mundo, porque talvez ou eu não soube explicar, ou eu expliquei de uma forma mais difícil, eles não vão querer entrar. Mas que atendia a todos. No caso do João, tinha uma razão específica minha de escolher ele. E eu até não vejo problema de falar assim, quem pensa na Polishop, pensa naquelas lojas da Polishop, ele tem 250 lojas. E as pessoas imaginam que é a forma como ele mais ganha dinheiro, né? E a Polishop funciona como centro de distribuição e de demonstração. Mas ele tem um exército de vendedores de venda direta. É um exército mesmo. O mesmo cara que vende tipo Natura, Inodê, muitas vezes o cara vende produto da Polishop. E o que a Polishop faz, que eu já sabia porque eu tinha feito o dever de casa, ele retém o imposto dos caras. Só que imposto de pessoa física. Então, imagina se a gente pejotizar esse exército. E aí quando você fala em pejotizar, é gente que vai precisar de contabilidade. E aí eu tinha um número na cabeça de mais ou menos quantos mil soldados ele tinha no exército, né? Que era relativamente maior do que as 900 franquias do Caíto, ou as 2.500, 400 franquias do Semenzato. Mas o pitch do Caíto, pra você, foi forte quando ele falou das franquias, né? Isso não pesou, você não pesou, mas aqui a franquia pode ser um business maior do que é o vendedor e tal. Mentalmente isso não te confundiu um pouco? Ou você estava muito claro? Não, eu estava muito claro. Né? Até porque, assim, eu já sabia do negócio do Caíto. Né? Eu sabia do negócio do Semenzato. Falei assim, sim, são 2.000 franquias, 900 franquias. Mas eu pensei também, nada me impede de eu eventualmente chegar no Caíto depois. Ou no Semenzato depois. E hoje eu já estou falando com o Caíto. Para as franquias. Independente de não ter escolhido ele. Né? Então, mas eu queria ganhar escala. E eu achei que o João era o cara que podia me levar lá para níveis muito mais próximos do Contabilizei mais rápido. Né? Sem ter que necessariamente ficar correndo, ligando para os amigos para apresentar. Você pode usar a própria base lá para alavancar. Mas não falta grana para marketing, para tudo isso? Porque o valor que você conseguiu não é um valor tão significativo. Não, né? não é nada. Né? Assim, tanto que eu não fui lá por causa Você do... tinha isso claro. Porque isso foi um dos fatores, por exemplo, que a galera começou a se perguntar um pouco. Né? Mas né, fazia sentido entregar o que você entregou da empresa pelo valor? Então, as pessoas falam, você não vendeu muito barato e tal. Eu falei, eu falo, cara, olha só, você pode ser cabeça de rato ou rabo de leão. Né? Então, eu olhei para aquilo lá e falei assim, bem, o que ele pode aportar para mim? Né? Então, quando eu penso em marketing, né, você fala, pode ter um investimento muito grande.
Talvez o investimento em marketing com o Caíto ou com o Semenzato seja um e com o João seja outro. Por quê? Se eu usar a própria base deles, não tem investimento. Né? O interesse dele de fazer isso é grande. É quase que gratuito. Ao passo que do Caíto já não é. Tudo bem, para as franquias sim, mas para as outras vou ter que investir. Com o João, eu falei, não, eu tenho um número significativo que eu não vou precisar investir tão pesado em marketing. Porque, né, e o João fala uma coisa no dia lá, que depois muita gente falou, pô, ele falou, eu quero investir mais porque eu acredito em você. Você vê o poder, né, da autoridade e da confiança. Quando ele fala isso, um monte de gente falou, pô, se o João acredita em você, pô, eu quero virar seu cliente. Isso foi uma coisa que te ajudou também já no processo de resultado agora. Sim, sim. Então, né, você vê, se o João chegar para a rede dele e falar, cara, vamos fazer dessa forma, com esse cara. Sim, vai ter, obviamente, daquele exército, vai ter uns que vão falar, não me interessa, mas vai ter um exército que fala assim, vamos fazer. E esse exército já me coloca entre os principais escritórios do país. Sem ter que gastar dinheiro em marketing. Você entendeu? Então, assim, as pessoas falam, mas pro João... Eu entrei já imaginando tudo isso. E na discussão que nós tivemos lá no dia, eu até falei, pô, mas vai investir muito em marketing? Eu falei, depende. Se eu fizer tal coisa com esse, é de um jeito. Se eu fizer de outra forma, né, sem falar nomes lá na hora, mas o João entendeu exatamente a mensagem que eu passei, o investimento é muito menor e o resultado é muito maior. Ele pegou na hora. Né? Então, é o que eu falei assim, de você entrar preparado, sabendo. Eu sempre falo, entre numa reunião mais preparado que do outro lado. Você tem que saber. Se vira, descobre, né? Você tem que entender com quem você vai conversar. Você falou logo no começo que você estudou muito, você se preparou muito para aquele pitch. Exatamente. O pitch em si, não. Mas a minha história de vida me levou a chegar naquele ponto que me permitia conversar com eles de igual para igual. Né? Tanto que um deles falava, putz, você podia estar sentado aqui com a gente. E eu falei... Eles sentiram isso. Né? Mais para frente. Né? Ele falou, cara, você não é o típico empreendedor que a gente vê aqui. E você acha que no caso, por exemplo, na média dos empreendedores que vão lá buscar investimento, você se sobressaiu nessa questão toda? Então, eu me sobressaí, mas não você fala assim, porque eu sou mais inteligente? Não. Porque eu sou mais bonito? Não. Porque eu entrei mais preparado. Eu olhei os números, eu tinha tudo na ponta da língua. E eu fiz uma coisa diferente. As pessoas muitas vezes vão lá, meio com vergonha de mostrar os números e tal, e eu fiz diferente. Se vocês olharem o meu pitch lá, do meu lado esquerdo, tinha uns painéis lá que eu coloquei. Lá tinha todos os KPIs da empresa, todos os números. Falei, cara, aqui é transparência total. O mercado ele é muito maior, né? Então, assim, tá aqui. A discussão não é sobre o número. Vamos falar sobre o negócio, que isso sim é enriquecedor. Eles tiveram acesso a esses painéis antes de você entrar? Não, logo antes de eu entrar. Porque assim, sai uma pessoa que está gravando, aí eles baixam a cortina, né? E aí vai o pessoal da produção lá e monta, cada empreendedor, eles montam um cenáriozinho, né? Eu já tinha ido eu gravei numa segunda, e eu tinha ido na sexta-feira e montado o cenário. E eu montei no mesmo dia que uma outra menina de produtos eróticos, foi uma semana antes de mim, chamada Sussurra, ela montou também. Então eles filmam, gravam, e no dia eles montam igualzinho. Então eu montei lá, falei, é só isso, não é só isso, porque era painel só falando o que era o negócio, os pilares e... Ela tinha conseguido investimento? Ela não conseguiu. E ela foi uma semana antes. E aí, chegou no dia lá, eu peguei. Quando eu entrei, eles já estavam vendo os números, eles já estavam anotando, porque eles tinham acabado de montar. Né? E aí foi ali. Aí quando eles viram que assim, o número está aí. Né? Podemos falar de número, podemos falar de oportunidade. Seu pitch já começou ali? Meu pitch já começou ali. Foi uma estratégia diferente. Né? Eu falei, toda vez é a mesma coisa. Fica, mas o valuation, não sei o que e tal. Eu falei, vou tirar essa discussão. Porque não é por aí. Eu quero discutir um negócio. Né? E o negócio é legal. Tem oportunidade para todos os contadores. Né? Permite que todos possam ganhar dinheiro. Eu ganhar dinheiro não significa que você tenha que perder. Né? Até porque eu acabo entregando o negócio para vários outros escritórios. Né? Porque eu uso
de certa forma, uma capacidade ociosa de outros escritórios. Então, assim, eu não estou danificando, né, a vida do contador, como algumas pessoas podem achar, ele está... Não, eu estou estimulando. Você sentiu... alguns contadores devem ter te procurado, muitos. Então, Sim. E muitos acho pela curiosidade, outros também de um lado mais crítico também. Olha, crítico acho que só teve um, né? Teve um que ficou crítico. Teve. Sempre tem alguém, né? Sempre tem. Já tivemos um dislike aqui no nosso... Então, faz parte do jogo, faz né? parte do jogo, assim. Eu entendo as dores das pessoas, né? E quando você chega de uma forma que vem com alguém com uma ideia que aparentemente é complexa, mas ela é bem simples, né? E aquilo coloca em xeque aquilo que você vem fazendo que não vem dando muito certo, a sua primeira reação é não gostar. Né? Você pode depois até que dar, né? Quando você vai deitar no travesseiro lá, dar o braço a torcer, mas você não... Puta, a primeira reação é amarga. Você fala, puta, esse filho da mãe pensou numa coisa óbvia demais que eu não pensei. Né? Então, é natural as pessoas... Né? Meus amigos falam, cara, vai olhar os comentários no YouTube. Eu falei, não, deve ter uns haters lá, não quero nem olhar para não ficar... Ele falou, não, em geral, né, não sei quantos mil comentários, é super legal, né? Mas eu nem olho para esse tipo de coisa, né? Agora é natural que sempre vai ter um cara que não vai gostar, né? É que normalmente o comentário negativo ele vai ter um efeito muito pior do que 100 comentários positivos. Para algumas pessoas isso pesa, né? Eu falo assim, não, cara, eu falo assim, o comentário negativo diz muito mais a respeito da pessoa que fez do que do meu negócio. Uhum. Ele não sabe nada do meu negócio. Né? Ele viu uma coisa lá, agora, ali, eu falo assim, ali no Shark Tank não tem nenhum imbecil. Uhum. Nenhum deles ali chegou onde chegou sendo imbecil. Né? Quando você consegue pegar os 5, que também é outra coisa bem difícil de acontecer, depois teve um outro programa que um cara de jogos lá conseguiu os 5 investirem. Mas eu falei assim, mas é diferente. Ele já chegou falando, eu dou 10% por R$1. Quando ele falou, se eu der 20%, ele fechou 25% por R$1. Ele não vendeu o negócio dele, ele deu. Aí, cara, se eu tô ali também, eu não sou trouxa, eu falei, pô, dado, eu quero. Vou falar, não, eu quero. Não vou pôr nada, é só upside, eu vou fazer isso. Agora, se você vê o cara que consegue, tecnicamente, sem chegar lá, usar de emocional, eu vou ficar chorando, porque né, eu caí, tive câncer de medula. Não teve nada, foi técnico. Né? E os 5 quiseram. E 2 quiseram ainda mais, que foi o Caíto e o Semenzato. O Semenzato não mostrou. Então, cara, o objetivo foi atingido. Então, se tem gente que às vezes fala não gosta, tal, faz parte, assim, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Tanto que né, eu mal fico sabendo dos comentários, eu não fico olhando para isso. Porque assim, eu tenho tanto que me preocupar com o meu negócio do que ficar olhando para o que os outros vão fazer. Mas vão te copiar. Eu falei, cara, vou repetir aqui, a Contabilizei deve ter 30 mil clientes. Tem 30 milhões, 40 milhões de potenciais clientes. É 0,1% do mercado, o maior escritório. Então assim, eu vou me preocupar se o cara tá achando que eu não... Não, toca a sua vida, você não precisa concordar comigo. Eu vou tocar a minha, tô ganhando dinheiro, tô crescendo, e faz parte. Não me afeta, honestamente, não me afeta. E aí nós temos uma questão que eu vejo também que é uma coisa que talvez seja uma preocupação que você tem à medida que você escala, né? Que é você ter todo o trabalho back-office feito por um terceiro, né? Como que é essa construção, né? Você consegue ver essa possibilidade de você construir uma rede realmente que possa prestar e também o processo de controle. Você já pensou em todos esses aspectos? Obviamente você pensou, né? Mas assim, isso não vai se tornar muito complexo, essas entregas todas? Então, por isso que eu falo, quando você pensa olhando de fora, parece, o seu raciocínio é totalmente ilógico, né? E como você não está no negócio, você imagina, é natural você imaginar o que você está falando. Só que como eu estou há 3 anos, eu já pensei nisso daí, eu já gastei tempo resolvendo o problema que antigamente era só especulação, né? E se tal coisa? E se não sei o quê? Eu já estava lá trabalhando para resolver o e se. Por isso o MVP. Exatamente. Né? Então, eu falei, pô, eu vou ter essas questões? Vou.
Como que eu resolvo isso? Então eu tenho que ter uma forma de padronizar essas informações. Né? Então, por exemplo, vou dar aqui um truque. O plano de contas é padrão. É meio óbvio. Não, não é. Porque aí eu consigo olhar todo tipo de negócio da mesma forma. Tá, vai ter mais isso aqui, algumas peculiaridades, mas assim, eu não tenho que ficar olhando assim, esse aqui vem de um jeito, esse aqui é outro plano de conta, esse é outro, esse é aquele outro. Você fica louco. Uhum. Agora, quando você começa a padronizar certas coisas, aí você vai falar, não, mas a lojinha lá tem que ter um plano de conta especializado. Do seu jeito tem, no meu não precisa ter. Talvez para um cliente grande faça sentido, mas para o público que eu quero atender, faz. E o parceiro pode utilizar o software dele? Pode. E ele só passa para a gente. Então, o meu time, que é de contadores, o que eles fazem? Auditoria. Então, eu ofereço um serviço para o cliente que ele não está acostumado. Auditoria de terceira. Porque assim, você na relação normal de contabilidade, qual que é? O contador manda para ele. Quem que checa se está certo? O cliente não sabe. Né? Muitas vezes o contador pôs lá a estagiária dele para fazer. E você pega muito erro? Eu pego. Assim, o cliente não vê. Sim. Mas eu pego. Aí eu pego e falo pro cara, opa, tá errado esse negócio. E é muito mais fácil e produtivo pra gente achar um erro do que eu efetivamente fazer o negócio. Então eu consigo ganhar escala só por aí. Então, se eu for fechar um balanço lá, né? Quanto tempo você leva para fechar um balanço aí de um cliente? Um balancete? Horas. Em horas, eu consigo olhar 200 empresas. Por quê? Beleza, tá, faz sentido, né? Beleza, eu comparo com o do mês passado. Opa. Então, o truque é você começar... Né? E a questão dos prazos de entregas, como é que você lida com isso? Então, eu sempre dou um prazo maior do que eu dou para os meus parceiros. Né? Então, acho que essa foi a primeira coisa. Eu não posso ficar na mão deles. Então, assim, a gente tem que fazer qualquer rotina contábil. Então, por exemplo, se eu falar que eu vou te entregar a folha tal dia, e o cara que fez para mim não me entregou, eu vou te entregar a folha. Mas você não manteria, por exemplo, cadastrado o funcionário na sua base? Mantenho. Você mantém? No caso de folha, eu mantenho, porque folha é muito BO. Porque você sabe a dor que é... Exatamente. Então, toda vez que o cara vem para mim, o cliente vem para mim, a primeira folha quem faz sou eu. Aí eu passo pro terceiro. Então, eu tenho tudo lá. Se amanhã o cara me ligar, o cliente me ligar, eu tenho na tela. E essas rotinas, por exemplo, trabalhistas que tem, rescisão e tudo mais, que depende de falar com alguma pessoa, isso vai sempre ser falado com o seu time? Sempre. O cara nem sabe quem está lá por detrás efetivamente calculando, fazendo. É sempre a Advis. Ele liga lá, fala com a gente, ele manda e-mail para a gente e a gente redireciona. Mas aí você depende também de ter uma velocidade da outra parte, né? Então. Se ele não tiver comprometimento, isso vai... Então, o que eu faço? Eu falo assim, se eu tenho que fazer o seu trabalho, eu não preciso de você. Então, essa é a primeira regra. Se eu dou um prazo de um cara calcular uma rescisão em 3 dias e ele me entrega no quarto, na segunda vez que ele fizer isso, eu desligo ele da base. Entendi. Amanhã eu tiro 200 vidas, dou para outro. Então o cara fala, opa, ele fica esperto. Então eu falo, cara, eu não quero saber. Mas eu não quero saber. Não transfira os seus problemas para mim. Então eu tenho lá no meu sistema de pesos e medidas, né? Então o cara vai lá e eu ponho um positivo. A avaliação 5, todo mundo. Ele atrasa uma vez, cai. Né? E aí conforme o meu prestador de serviço, ele começa a cair, fora. Então eu vou mantendo a qualidade dessa forma. Então eu chego para ele e falo assim, olha, tal coisa é tantos dias. Mas eu faço em 4. Eu estou pedindo em 3. Então, não precisa fazer comigo, não tem problema, eu vou direcionar isso. Não, eu faço com você, me passa. Mas você já ficou na mão? Já. Não, o cliente nunca ficou. Você sempre conseguiu? Por quê? Porque eu dou um prazo maior. Então, por exemplo, eu falo para o cliente, são 5 dias, eu falo para o cara 3, se ele me atrasar 4 eu ainda entrego, se no quarto não entregar,
eu vou lá e faço, na pior das hipóteses, no quinto Você dia. vai- O cliente vai estar, né, gritando, mas eu faço. Uhum. Então, assim, eu não vou perder o prazo. Então, é dessa forma que eu faço a gestão de prazo. Eu dou um prazo para o cara. Então, por exemplo, folha, né? Normalmente o pessoal fecha a folha no dia 30. Eu não. Eu fecho no dia 25. Por quê? Porque eu tenho, entre o dia 25 e o dia 5. Se eu fechar no dia 1º, né, dia 30, primeiro, caiu já no feriado, puta, já é o dia 3, né? O cara vai ter que fazer, se ele me atrasar, puta, né? O cliente está acostumado a pagar no dia 5, ainda que possa pagar até o quinto dia útil, mas ele está acostumado a pagar no dia 5, ferrou. Então eu falo, não posso correr esse tipo de risco. Vamos fechar todo dia 25. Ah, mas e se o cara teve um evento trabalhista no dia 26? Aparece na próxima. Mas e se eu mandar embora nesse período? Não tem problema. Na rescisão eu incluo aquilo lá. Aí o cara, então tá bom. Entendi. Mas eu criei um espaço para mim, né, para eu poder trabalhar de forma segura. Então eu dou o tempo pro cara, no dia 1º ele me manda. Se ele não mandar no dia 1º, dia 2 eu já tô lá, meu amigo. Né, se eu tiver que apertar o botão aqui, eu aperto o meu e desligo o seu. Entendi. E aí o negócio E começa hoje a andar. vocês têm quantos prestadores te auxiliando nesse processo todo, em média? Terceirizados? Isso. Eu devo ter uns 15, 20. Mais ou E menos. você acha que, tipo, agora com essa demanda que está aumentando, obviamente no primeiro momento você vai distribuir entre os seus, mas vai ter necessidade de você abrir mais possibilidades. Sim. E já vem um monte de gente aí querendo, Que veio também. propondo, eu tenho um escritório aqui bacana, não sei aonde, em Cuiabá, eu tenho uma quantidade de gente aqui e tal, e é isso, a gente acaba usando parte da capacidade ociosa. Então, Isso é uma coisa importante você explicar, porque para fazer sentido, na verdade, não é que o business dele vai só atender a sua empresa, né? não, Mas é porque ele vai usar parte da capacidade ociosa que ele tem para poder fazer o atendimento. é isso aí. Porque se o cara for só me atender, ele vai falar, o preço que eu cobro, Uhum. né, ele vai falar, puta, não compensa. Mas se você ter a esperança de viver do meu business, você, né, Faz sentido. não faz sentido. Agora, você tem lá um escritório, um bando de gente, né? Às vezes acontece, o cliente muda, vai para lá, vai para cá, e você perde um cliente grande, por exemplo, você vai fazer o quê? Vai mandar metade do seu time embora? Fala, não, cara, tá aqui, ó, eu posso pagar tanto, você quer? Te dou 50 CNPJ, assim, ó, pá, do dia para noite. Aí você pega que a média dos escritórios do Brasil são 80, aí você chega pro cara, vou te dar 50 CNPJ. Tudo bem simples, né? Simples, vai presumido ainda. Mas presumido, cara, às vezes assim, é uma holding patrimonial, recebe 4 aluguéis, né? Mas tem que fazer a DCTF, tem que fazer então, assim, eu posso te pagar tanto, te interessa? O cara fala, pô, eu tô aqui com o meu time parado, puta, me interessa. E aí é quando né, o cara fala, pô, legal, eu tô ajudando ele tá me ajudando, mas tem que ser naquele um processo que eu determino. É tantos dias para responder, tanto não sei o que, dessa forma, daquela forma. Né? E se o cara responder bem, se ele começar uma vez, 2 vezes, na terceira, já eu desconecto. Ó, tô transferindo, pum. E uma coisa que também foi muito comentada é a questão mesmo do preço, né, da precificação, né? Sabe que a contabilidade online, do digital, dependendo do nível de preço que você tem, para ser mais ou menos agressivo, você acaba causando, mas como é que eu consigo? Como é que você consegue e tal? Grande parte da visão dos escritórios tradicionais, né? Como é que você vê essa figura desse escritório tradicional diante dessa nova realidade? Tem uma história bacana americana, que é quando o pessoal da Netflix foi tentar vender o negócio deles para Blockbuster. Sim. E eles acharam um absurdo aquilo. Você tá louco, exato. isso aqui não vai funcionar e tal, né? Anos depois, O Blockbuster acabou. Blockbuster acabou e a Netflix aí vale bilhões. Por que eu falo isso? Porque assim, você querer lutar contra o inevitável, você vai perder. Então eu falo assim, eu não tenho dificuldade de aceitar a tecnologia. Então, cara, começa a cavar a sua cova. É só uma questão de tempo. Pode demorar mais anos, mas você vai cavando, vai se preparando, é um lugar que você vai morrer. Porque o seu negócio não vai permitir esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu percebo desses tradicionais é isso. A gente da velha escola, que ainda tem certa dificuldade de adotar, né? Porque muitos clientes deles também são muito antigos. Legal, uma coisa muito legal da contabilidade, quando eu falei isso lá para eles, que é o lifetime value do cliente.
né? Você pega aí a média nacional, o cara fica 15 anos com o contador. Meu, quem que não quer um negócio desse? Turnover baixo. Né? Então, assim, você pega esse escritório nacional, ele está acostumado com o cara. Ah, ele quer bilar, quer mandar a papelada. Né? Perfeito. Tem espaço para você. Né? Sim. Agora... A nova geração já não quer isso. A nova geração não quer. E essa nova geração vai levar para o tradicional que quer receber a papelada? Não quer. E aí esse cara fica completamente não competitivo. Porque ele cobra mais desse cara, né? Só que ele deixa de atender uma demanda que não quer isso. E aí tudo bem. Mas tem um custo de entrega também muito... Eventualmente esse cara vai se aposentar ou vai morrer ou vai entregar o negócio para outro. E aí você vai fazer o quê? Se ele entrega um negócio para mim, a primeira coisa que eu aperto o botão é falar assim, papel, acaba, vamos mudar para esse cara. Acabou. Então, assim, o que eu percebo muitas vezes é o cara, assim, né, os haters, sabe? A dificuldade, que ele já tem essa dificuldade de querer abraçar a tecnologia. Né, cara, tem tecnologia muito legal. Né? Eu tenho um sistema lá que ele busca na prefeitura, mas isso, eu vou falar aqui para contador, você pega o Getax, por exemplo, tem outros iguais, parecidos, né? Mas eu uso o Getax. Putz, ele vai lá, ele pega a nota da prefeitura do cara, ele calcula o imposto e se deixar, ele já manda. Não pus a mão. Mas dá erro. Cara, ele entrou no site da Receita. Ele, né, assim, pode dar erro? Pode. É mais fácil dar erro assim ou pôr um cara semi-analfabeto lá para fazer? Então, assim, eventualmente você consegue ganhar escala para negócios, não são todos os negócios, obviamente. Né? Tem gente que demanda, tá? Agora, para esse público que eu foco, ele fala, mas não, vai ter dificuldade para cá, vai ter dificuldade, olha só. O cara paga com maquininha, ele aceita cartão de crédito, ele não tem nem conta bancária, mas ele tem o cartão, ele tem a maquininha, então ele já sabe que funciona. Né? O cara faz o pagamento com o app do banco. Eu querer falar, não, você vai ter que ir, né, na minha agência aqui, você está no caminho contrário é o que está acontecendo com os grandes bancos, por exemplo. Estão apanhando por quê? Porque chegaram os bancos digitais e falaram, cara, nosso cliente não quer isso. Né? Ah, mas eu tenho agência. Quem disse que quer ir? Pergunta quantas vezes eu vou na agência. Eu pago para não ir. Então, essa turma aí, eu acho que ela está fadada a sofrer. Então, assim, abraça. Né? Tem um ditado que eu uso muito lá no escritório que eu falo assim, aceita que dói menos. E abraça a tecnologia. Ela veio para te ajudar. Se você acha que ela está vindo para te matar, é você que não está vendo as possibilidades para ela. Que nem o cara vai assim, antigamente o dono do correio ia ficar bravo que lançaram o telefone. Não, você vai comunicar com as pessoas de forma diferente. E a telefonia, né, antigamente, né, você vai lembrar, você tem uma linha telefônica que era uma ativa, era quase ter um carro. Sim. Eu comprei. Falou, então, você comprou. Meu pai falou, eu tenho uma linha telefônica, qualquer coisa eu vejo. A gente declarava no imposto de renda. Declarava no imposto de renda. Hoje, olha o que a gente faz. Live, né, celular, eu falo com todo mundo em qualquer parte do mundo. Cara, você não quer usar a tecnologia? Não tem problema. Se prepara. Dias difíceis virão para você. Né? Então, eu só admito a minha fraqueza, né? Então, assim, eu não sei mexer tudo, mas eu vou chamar gente que sabe e eu vou abraçar do meu jeito lá e vamos que vamos. Agora, eu querer negar, né, que é um pouco o que aconteceu com a Blockbuster, né, negando, você está fadado ao mesmo fim. Olha, galera que está aqui com a gente, deixa eu só abrir aqui, começar a responder as perguntas de vocês. Então, agora é o momento de vocês participarem com a gente. Falem agora ou calem-se para sempre. Galera, é o seguinte, ó, nós estamos aqui 1h30, nosso bate-papo, né? E tá aquecidíssimo. Ó, vamos ver aqui o pessoal que está aqui. Em relação ao robô e os processos, a Eliana Wagner. Em relação ao robô e os processos, você acompanha o algoritmo e as variáveis, correto? Vocês fazem análise preditiva? Qual ferramenta utilizam para dados? Tá. A gente faz análise, né? A gente acompanha todo o caminho do cara,
dentro do robô, né? E hoje essa análise ela ainda é de certa forma manual, porque o robô ainda está aprendendo, né? A gente antigamente tinha uma quantidade de visitas pequena, né? Então você não tinha um volume suficientemente estatisticamente falando para você fazer inferência. Hoje já está mudando, né? Com 3.000 visitas por mês, você começa a ter formas de você analisar estatisticamente. Então agora que a gente vai introduzir uma ferramenta para começar a analisar as respostas, né? E a direção da árvore dentro do robô, né? Vai por esse caminho, vai por aquele caminho, e aí você começa a fazer análise estatística. Até então a gente não tinha como avaliar isso. Agora que a gente tá estudando uma ferramenta que vai permitir com que a gente possa, de uma forma mais assertiva, entender o caminho que o interessado percorre dentro do robô. Porque aí a gente consegue também direcionar o robô para certos movimentos que a gente queira que ele faça. Mas ainda está em fase de teste. O Adriano está perguntando qual ferramenta ele utiliza para controlar as rotinas dos terceirizados. É própria. Você desenvolveu uma ferramenta para poder fazer isso. Porque não tem ninguém que faça isso. Então não é diferente você ter... É muito específica. É muito específica. Mas é muito complexo também o seu... Não, é bem simples. Assim. Porque assim, no momento que eu padronizo, né, as informações contábeis, ela tem que vir naquele formato. Então assim, a solução ela é muito mais simples, mas é uma solução em casa porque não justifica alguém desenvolver esse produto fora, porque ninguém tem esse tipo de modelo que eu tenho. Entendi. Gente, tem tem comentários, o pessoal surpreso com a conversa, podcast fera demais, esse é o cara fera. Aperta a bomba do like, o Everton pedindo, show de bola, Everton. Vamos lá. Tá quase me convencendo, eu vi lá no site, realmente a escala dele será boa, pois está num valor justo para o escritório, então tende a dar certo. Show de derivativos, inclusive não regulado nos Estados Unidos, gerou crise, tá. Deixa eu só focar aqui nas perguntas, galera, é que tem muita coisa. Posso falar uma coisa, Total. Anderson? Que eu acho que é legal para as pessoas como que você consegue oferecer todos os serviços cobrando o que você cobra? Essa pergunta sempre me fazem, né? Até esse aí que você não fez. E, cara, é muito mais simples. Se você for pensar, vamos pensar o seguinte, uma seguradora. Se todo mundo faz seguro de carro com aquela seguradora, se num determinado mês todo mundo bater o carro e der perda total, você quebra a seguradora. Existe a possibilidade de todos baterem o carro no mesmo mês e dar perda total? Não. Então existem estudos atuariais, que é um pouco da tecnologia de seguros, que eu apliquei na Advis. Porque eu atendia muita empresa de seguro lá em Londres, as grandes seguradoras, a Mafra era minha cliente, MetLife, várias eram minhas clientes. E eu falei, esse é um negócio legal. Né? A mesma coisa do plano de saúde. Então, quando o cliente vem e me pede, por exemplo, uma revisão de contrato, eu olho aquele como sendo um sinistro. Eu tive um sinistro. Qual que é o ideal? Que muitos não me deem sinistro. Entendi. E que paguem por aqueles que me dão. Então, um mês esse cara dá, outro mês o outro dá. Mas depois de um certo tempo, tem uma fase inicial que demanda um pouco mais. Mas depois, ela se estabiliza. Esse advogado seu, ele faz parte do negócio ou ele é contratado? Ele faz parte do negócio. Ele faz parte do negócio. E ele hoje dá conta sozinho das demandas? Não, a gente tem outros que a gente usa. Então, por exemplo, a questão da advocacia é um problema, não só da advocacia, mas, por exemplo, fiscal, por exemplo, é um problema brasileiro, né? Assim, as leis mudam constantemente. Então, eu tenho um advogado que tenha que saber de tudo, primeiro que não é a melhor resposta que eu daria para o meu cliente. Então, o que a gente faz? Você chega lá com uma dúvida de direito ambiental. E aparece todo tipo de dúvida. Cara, aparece assim, cada coisa que você fala, como assim? Né? Mas são as dúvidas que os caras têm. Nós vamos responder. Então, chega uma dúvida ambiental. Eu achar que o meu cara, que tem mais facilidade com o trabalhista, vai responder ambiental, eu vou gastar um tempo tremendo dele, de aprendizado, para responder uma dúvida que, às vezes, é simples. Mas o cara não está naquele mundo, ele vai ter um custo de aprendizagem muito alto para um valor de retorno muito baixo. Então, o que a gente faz? A gente manda para um ambientalista. E ele tem que responder num determinado formato. Não pode ter mais do que 4 linhas e tem que dar um embasamento. Dessa forma, você força o cara
a ser objetivo, porque advogado tem essa coisa. Muitas vezes eles são prolixos, né? Eles falam e não chega a conclusão nenhuma. Então, quando a gente manda, fala, cara, tem que ter 3 linhas assim. Eu não quero um parecer, eu quero falar assim, eu quero isso, eu quero embasamento, eu quero o link para o site. E você paga para o advogado por demanda? Por demanda. Isso, como você chegou a essa precificação? Você que determinou, eu pago tanto, você quer, não quer. Mas por quê? Porque ele não consegue monetizar isso. Ele... Você vai no advogado, assim, a pior coisa para um advogado é aquilo que ele fala assim, posso tirar uma duvidazinha? Cara, pô, eu estudei 5 anos. Vai lá no meu escritório. O cara ia falar, puta, não quero, porque ele vai me cobrar 1 hora, uma consulta, né, 1 hora técnica de advogado que custa 500 pau pela OAB. Então o cara fala, não vou. Então, aquela duvidazinha, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar pro amigo, pro compadre dele lá que tem um negócio parecido, ele vai procurar no Dr. Google que sabe tudo. Então ele foge do advogado. Porque ir para o advogado é um negócio ruim, porque ele não vai virar processo. Não tem como ganhar dinheiro, mas tem valor. Então o cara fica naquela situação, fala, não, eu não estou pedindo para você analisar se é jurisprudência. Não, às vezes é informação. Eu parto da premissa que os meus empreendedores são inteligentes. Eles são mal informados, mas eles são inteligentes. Então, quando eu falo para você, a lei diz que não pode e que ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Se eu perguntar para você, Anderson, pode mandar a funcionária grávida embora? Você lê aquilo e fala, não. Acabou. Então, assim, para o público que eu atendo, as dúvidas, elas são muito mais simples do que a pessoa está imaginando. Né? Eu não vou ficar lá especulando e tal. Quando o cliente às vezes fala para mim, o que diz a jurisprudência a respeito? Procure um advogado da sua confiança. Se você está preocupado com a jurisprudência, você já caminhou a trilha do advogado. Sim. Contrata. Sim. A qual? Da sua confiança. E você não se envolve nesse processo. Não. Né? Então, agora, quando eu dou a informação para o cara e ela é relevante, se você entrar no meu site, lá tem um vídeo da IVA funcionando. E como que eu fiz esse vídeo? Eu pus uma pessoa, chamei uma pessoa e falei, você tem uma dúvida, Júlio? Eu tenho. Então eu vou gravar você aqui, procura no Google. Como você vai fazer? Vou começar a procurar. Aí pôs lá e começou a procurar. Aí o que acontece no Google natural? Vou leio isso aqui. Né? Então, um exemplo da mulher grávida, eu gosto de usar esse exemplo porque eu tenho os números na cabeça. Você põe lá, aparece 20 mil hits. Só sobre esse assunto. Eu não tenho a menor dúvida que o Google, a resposta certa está ali dentro. 0 de dúvida. Você só tem que achar. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que interpretar e eventualmente você vai chegar na conclusão. E no meu videozinho lá mostra, o cara pode levar lá meia hora para ter um grau de certeza relativamente alto e chegar na resposta. Aí, essa mesma pessoa faz a pergunta no meu robô. 2 segundos. Tá meia hora. Gente, o tempo é o ativo mais caro e mais escasso que existe. Muitas pessoas não dão valor suficiente, né? Você não recupera, né? Você não tem como ganhar o tempo de volta. Então, assim, se você consegue, em qualquer lugar, em vez de ficar procurando aqui, lendo, isso porque era uma pessoa já com universidade, com tudo, né? Que ela tem um certo conhecimento para ler. Você consegue lá em 2 segundos responder pro cara, resolver o problema. Total.